Hello, guys. Today we have a guest. Hoje temos uma convidada muito especial para falar de assunto muito importante, que é como a língua portuguesa é vista em outros países, especialmente os Estados Unidos. Sim, a nossa língua, a variante brasileira. Muitas vezes não damos crédito, então, para o nosso país, para a nossa língua, a nossa cultura, e esse é um exemplo de como ela é valorizada em outros países. Queremos com esse vídeo também deixar claro que aprender uma língua adicional não significa negar as suas origens ou a sua cultura, muito menos idolatrar outro país. Aprender uma língua adicional é abrir nossos horizontes para outras perspectivas, inclusive refletindo sobre a nossa própria maneira de ver o mundo, que até então vimos como única. Trata-se de ampliar o nosso olhar. Por isso é um aprendizado tão importante. A convidada de hoje é a professora Laine Muratelli, professora de português como língua adicional na escola básica lá nos Estados Unidos. Hello, Laine. Welcome to our channel. Hi. Hello, guys. How are you doing? Então, como eu já fui apresentada anteriormente, meu nome é Laine e esse é o meu segundo ano como professora de língua portuguesa aqui no estado de Utah, nos Estados Unidos. Ok. So, first of all, nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua história, da sua história acadêmica e como professora. Então, eu sou formada em letras, português e inglês. Eu tenho 3 pós-graduações. 2 eu fiz no Brasil. Uma eu fiz com a Fran, né, de língua inglesa. A outra foi em educação especial. E a minha terceira pós eu acabei de terminar, eu fiz aqui, que são os fundamentos de educação bilíngue. Então, é uma das pós que nós precisamos ter para lecionar, dar aula aqui. E eu também estou sempre tentando participar de congresso, de seminários, para estar sempre me atualizando, porque ser professor é isso, né? A gente está aprendendo constantemente. Muito legal, Laine. Há mais de 2 anos, então, ensinando português como língua adicional. Como é a recepção da comunidade aí para o português, né? Por que o português especificamente? Então, ensinar a minha língua materna em outro país é sensacional. Foi algo que, quando eu fiquei sabendo sobre o processo seletivo, eu também me perguntei, eu falei, nossa, português nos Estados Unidos, mas por quê, né? E depois que eu cheguei aqui, foi que eu realmente, assim, consegui entender, né, o motivo. Então, o estado de Utah, ele tem uma parceria, assim, ele tem com o estado do Paraná, e, claro, com outros países também, porque não é só a língua portuguesa, são 7 línguas que fazem parte do programa do Immersion, e eles pegam professores, escolhem professores, fazem toda uma seleção. Você tem que ter os requisitos necessários para você poder vir para cá e dar aula, porque eles querem realmente professores nativos. Isso é uma coisa que é muito legal, porque a gente consegue não só ensinar a língua, mas também a cultura do nosso país, né? E eles dão muita, assim, eles apreciam muito a língua portuguesa. Eu fiquei muito, assim, feliz e, ao mesmo tempo, assim, fiquei, nossa, mas por que tanto, né? Os pais que escolhem a língua portuguesa, porque eles podem escolher outras línguas. Aqui no meu distrito mesmo, eles podem escolher português, espanhol ou chinês. E a procura pela língua portuguesa está sendo tão grande que esse ano abriu uma nova escola. Então, já são 2 escolas que têm um programa de língua portuguesa. No meu distrito, né? Porque tem outros distritos no estado todo que tem muitas escolas que estão ofertando a língua portuguesa. E os pais acham que a nossa língua é uma língua bonita, eles têm uma boa visão do nosso país, e isso é muito legal. Às vezes, na verdade, eu comecei a me questionar como sendo uma cidadã brasileira, né? Será que eu também tenho essa visão do meu país? Será que eu comecei a ver o meu país de outra forma depois que eu estive aqui? Porque ver outras pessoas de outros países apreciando, admirando o seu país é uma coisa que toca muito, sabe?
Então, a nossa língua é muito valorizada aqui, a nossa cultura é muito valorizada, a nossa escola tem um apoio muito grande dos pais do nosso programa. Bom, essa semana, um pequeno exemplo para vocês, essa semana foi a semana de apreciação ao professor. Então, é uma semana toda que tem eventos, a gente ganha muito presente, muito incentivo para a escola, para os professores. E teve um dia que foi servido um almoço, e foi um almoço brasileiro. A escola inteira teve um almoço brasileiro, os pais se reuniram, a escola, assim, a comunidade se organizou, e a gente teve lá feijão, arroz, maionese, picadinho de carne, aí teve sobremesa, brigadeiro, beijinho, sabe? Porque eles realmente gostam da nossa cultura e gostam da nossa língua, e eles não têm preguiça, não. Eles amam. E agora, claro, não estão podendo viajar para o Brasil, muito pela questão, né, do Covid, mas, assim, muitos alunos meus já foram para o Brasil e querem muito ir, porque eles realmente admiram a nossa língua e o nosso país. Então, muito legal ver, assim, a nossa língua sendo reconhecida também aí, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção no que você falou foi sobre ser nativo para dar aula aí. Mas quais eram os outros pré-requisitos? Sim. Então, ser nativo é um dos pré-requisitos, mas, assim, o mais importante era, para eu poder me inscrever para o programa, né, para o processo, a primeira coisa que eles exigem, a primeira parte do processo é a parte de documentação. Então, eu tinha que comprovar que eu tinha 5 anos de experiência em sala de aula, com a faixa etária que eles exigiam, que tinham nas vagas, que normalmente é Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, eu tinha que ter esse tempo de experiência registrado em carteira, né, para comprovar. Tinha que ter a faculdade de licenciatura. Então, eles também aceitam pedagogia, né, porque principalmente para Fundamental 1. E se você tem pós-graduação, se você tem mestrado, tudo isso conta mais, né? Mas, então, assim, não é qualquer um que pode vir e dar aula só porque é nativo. Isso é uma questão muito importante, porque você precisa da didática, né? Você precisa saber o que você está fazendo. Não é só falar a língua que, ok, você está falando português, então você sabe, você vai conseguir ensinar. Então, esses 3 pré-requisitos são essenciais. Se você não se encaixa, você nem pode se inscrever para o processo. Então, Laine, e o que as pessoas pensam aqui no Brasil quando você conta que dá aula de português nos Estados Unidos? Elas ficam em choque? E as pessoas sempre ficam espantadas quando eu falo que eu ensino português aqui. Eu acho que um dos motivos é que eu era professora de língua inglesa no Brasil. Eu também dei aula de língua portuguesa enquanto eu estava trabalhando um período no estado, né? Mas o meu foco era mesmo língua inglesa. Então, as pessoas falam, mas português? Você vai ensinar português? Eu falei, sim, gente, porque ensinar inglês aqui, ainda mais agora que eu conheço todo o sistema, não, eu não consigo. Eles têm um ensino muito forte na pronúncia das palavras aqui, sabe? Eles ensinam as crianças a pronunciar todos os sons. É muito legal isso. E então, assim, eu gostaria de fazer essa aula, sério. Eu fui professora de língua inglesa no Brasil, mas o que eu tenho aprendido de inglês aqui, olha, não tá escrito, não. Então, não, então as pessoas ficam assim espantadas, e quando eu falo o quanto eles apreciam e que o programa não é só português, a gente tem o programa, ele disponibiliza russo, chinês, espanhol, japonês, então tem várias línguas. Aí eles começam a entender, então não é só o português, enfim. Na verdade, o objetivo do programa é você ampliar horizontes para as crianças conhecerem realmente o mundo. Então, para você ter outra visão do mundo, não é só conhecer outro país, mas aprender a língua, enfim, tudo isso vai ajudar, né? Aumenta as possibilidades de conhecimento. Sim, com certeza você está aprendendo muito, e se você voltar para o Brasil, você vai poder dar aula de inglês melhor ainda. Então, quais são as principais diferenças assim que você notou em relação ao sistema educacional brasileiro e o americano?
Tem várias coisas. A primeira foi a carga horária para mim. Porque no Brasil eu trabalhava manhã, tarde e noite praticamente. Então tem o ensino, né? Tem essas três opções para os alunos, né? Fazer o ensino matutino, vespertino, noturno, enfim. Aqui as aulas são integrais. Então, por exemplo, na minha escola, a gente começa às 9 horas da manhã com um aluno e os alunos ficam até às 3h30 da tarde. E nesse tempo que a gente tem com eles, a divisão é 50%, metade do dia eles ficam tendo aula de língua inglesa e metade aula de língua portuguesa. Eu também não ensino só o português, só a língua. Eu sou responsável por todo o conteúdo de matemática e ciências. Então, eu tenho que ensinar a língua e também dar conta do conteúdo. Não é apenas revisar o conteúdo, na verdade, quem revisa o conteúdo é a minha partner. Então, eu ensino todo o conteúdo de matemática, que na terceira série, olha, eu tive que suar para relembrar e ensinar, porque é bem, assim, puxado o conteúdo de matemática, e a minha partner tem só a função de revisar o vocabulário, porque eles têm aqueles testes todo ano do estado, sabe, igual tem aí no Brasil. São testes para ver como que as escolas estão, como que está o nível de ensino das crianças. Então, às vezes, e esse teste é em inglês, não é em língua portuguesa. Então, ela tem que revisar, porque às vezes as crianças sabem em português, mas não sabem em inglês. Então, a carga horária foi algo que eu achei bem diferente. Outra coisa é a autonomia que eu tenho com as minhas turmas, com a minha sala de aula. A minha sala de aula é minha. Eu tenho autonomia para eu fazer o que eu quiser de decoração, eu posso pintar, sabe? Posso fazer o que eu quiser, pintar e bordar na minha sala, desde que eu cuide dela, né? E tenha responsabilidade sobre ela, até limpar. A gente tem um zelador que passa todos os dias, por exemplo, limpando o chão, né? Aspirando o chão, porque é tudo carpê, e limpando, assim, a pia, porque tem uma pia na sala. Mas o restante, eu que limpo, as crianças me ajudam a limpar, não tem problema. As crianças... Prof, vamos limpar a sala, tá na hora de limpar a sala pra gente sair. Tá, então vai lá, pega seu paninho, vamos limpar, um limpa o quadro, um cata não sei o quê. As crianças é um dever delas cuidar da sala delas, então a única coisa que eles fazem é limpar, aspirar o chão. Então, realmente, eu tenho total domínio da minha sala. Isso é bem legal, porque você pode, essa autonomia te dá muita liberdade para trabalhar do seu jeito, sabe? Isso eles são muito tranquilos. Eu nunca tive que mandar um plano de aula para minha coordenadora. Nunca. Você tem todo um conteúdo para ser vencido. Se você não der esse conteúdo depois, no teste, enfim, eles vão saber que você não cumpriu. Então, é mais assim, a sua responsabilidade, sabe? Eu preciso cumprir esse conteúdo e eu vou fazer. Não tem ninguém ali no seu pé diariamente. Ai, manda seu plano de aula para eu revisar, imprimir o que você quer. Eu tenho uma impressora lá só para mim, para eu imprimir o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, sabe? E não tem aquela coisa bitolada, aquela coisa engessada. Se eu não corrigir uma página da apostila de português, meu Deus, o pai vai vir aqui. Não, o pai nem quer saber o que é que eu estou fazendo na apostila. Se eu deixei uma página em branco, duas, se eu preferi, aquela atividade eu achei que não era muito boa, então eu substituí a atividade, ok, o importante é que você vença o conteúdo. A primeira semana de aula, quando eu peguei o material, isso foi uma coisa bem engraçada. Eu falei para minha partner, eu vou ter que corrigir tudo isso. Meu Deus, esse livro tem 200 páginas de matemática. Como que eu vou checar tudo? Dela, corrigir o quê? Deu, as páginas, não vou ter que checar a página. Dela, checar pra quê? Falei, ué, os pais dela, você tá louca? Claro que não. Aí eu, ai meu Deus, como assim? E o caderno? Daí ela, não precisa ter caderno, se você quiser fazer um fichário, se você quiser mandar alguma coisa. Falei, meu Deus, o que... Sabe, são coisas tão pequenininhas, mas que fazem uma diferença tão grande. Eu não tô perdendo tempo tendo que checar caderno por caderno, eu tô realmente trabalhando, melhorando, sabe? Então, isso foi muito impactante para mim. Eu achava que eu não estava fazendo meu trabalho bem feito no começo, porque eu não checava essa apostila das crianças, mas depois eu me acostumei rápido.
E ao mesmo tempo também as avaliações são muito flexíveis. Você tem que avaliar a criança, mas você pode avaliar da maneira que você achar melhor. Você tem que seguir lá os conteúdos, você tem que ter, por exemplo, em matemática, eu preciso avaliar, a criança precisa ser avaliada, ela precisa resolver problemas de multiplicação de 0 a 12 com 2 steps. Então, na minha prova tem que ter um problema que tenha 2 steps e que tenha multiplicação de 0 a 12. Se eu tiver isso daí da forma que eu fizer o meu teste, tá valendo, sabe? Eles são muito ligados a Dara, né, a dados. Então, você tem que sempre estar com tudo em dia. Tipo, o teste tal, já tem os dados ali, já tem registrado as notas das crianças, como que foi feita a avaliação. Mas eu posso fazer da maneira que eu achar melhor. Eu tenho alunos que têm muita dificuldade, que têm auxílio da escola, mas que a prova desses alunos são todas adaptadas. E tudo bem, não tem problema. Eu só preciso registrar a forma que eu avaliei e ela é aceita. Então, isso também é bem, bem legal. Eles trabalham muito com os objetivos com as crianças. As crianças, elas precisam saber qual é o objetivo da sua aula naquele dia, sabe? Você precisa deixar muito explícito isso para elas. E isso é muito legal. Porque elas falam, prof, a gente não conseguiu atingir todos os objetivos hoje, a gente não terminou a última atividade. E eles também se autoavaliam. Prof, eu ainda não consigo fazer, eu não consigo entender o que é a área. Eu preciso disso, eu preciso mais disso, sabe? Eles conseguem te falar. Eu acho isso muito legal. Você tem esse tempo para conversar com a criança e para entender o que ela está precisando, sabe? Outra coisa que é muito forte aqui são as recompensas para as crianças. Então, se eles têm os objetivos, se eles atingem os objetivos, a gente sempre traça uma recompensa que ele vai conseguir. Então, isso é bem legal. À medida que eles vão te dando um feedback positivo, que eles mostram que eles estão engajados, que eles estão fazendo atividade, você também pode dar uma recompensa. Nada muito grande, coisa simples. Aqui a gente pode dar doce para as crianças na escola. No Brasil não pode, né? Tipo, ficar dando chocolate, bala, enfim. E aqui é bem barato para você comprar essas coisas. Então, a prof. Moratelli tem um balde de recompensa que eles já sabem. Quando eu pego o balde, todo mundo já... Opa, esse tem recompensa, então eu vou trabalhar firme. Só que eles já aprenderam que nem tudo na vida precisa ter recompensa. Então, eu falei, não é porque essa atividade não tem que você não tem que fazer bem feito. Então, né? Então, a gente tem que meio que intercalar e seguindo assim. Outra coisa que me faz toda a diferença e que é muito diferente do Brasil é a participação dos pais. Os pais realmente têm uma participação muito ativa, a comunidade escolar é muito forte, eles organizam eventos, os pais, no início do ano, que tem muita coisa para fazer, para organizar. Eu normalmente mando recado no grupo de pais que a gente tem, não é grupo de WhatsApp, é um app que a gente tem que é realmente voltado para escolas, sabe? As escolas que disponibilizam, adicionam todos os pais e você tem um contato com os pais ali por mensagem. E eu falo, olha, eu preciso que alguém venha para recortar tal coisa, para colar tal coisa. Eles vêm para a sala de aula, eles fazem isso. Eu vou ter uma atividade que eu vou precisar de 4 pais para vir me ajudar, porque vai usar tinta, vai usar, né, recortar, colar, muito craft. Prof, eu posso. Então tá bom, vem tal hora. E a escola está sempre de portas abertas, eles vêm para a sala de aula e o mais legal é que eles não te julgam, sabe? Não é assim, tô vendo se a professora está fazendo bem feito, se a professora é organizada, se tal coisa está pronta, se não está. Eles vêm para te ajudar. Eu tive receio no início, principalmente porque quando a gente chega, a gente não conhece muito, não conhece, na verdade, nada, né? Você vai aprendendo dia após dia quando você está vivenciando o problema ou o que está acontecendo. Então, eu falei, eu não sei se eu queria que os pais viessem assim logo. Daí as minhas colegas falaram, Lene, eles não vão te julgar. Eles vão vir para te ajudar. Confia nisso. E realmente é assim, sabe? Uma mãe falou, eu posso vir toda quinta-feira, das 2 às 3.
Beleza, toda quinta-feira aquela mãe tava lá, falava, ai, hoje você cola isso no caderno? Ai, hoje você me ajuda nisso? Hoje você recorta tal coisa? Então ela tá ali, sabe? A gente vai fazer um projeto a semana que vem, que vai se chamar Turno Brasil, e a gente tá com mais de 15 pais para nos ajudar. Ah, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero estar, sabe? Então, isso a criança se sente feliz, sabe? É uma ajuda assim para a criança que só a gente vendo isso que a gente consegue saber o quanto é importante. E no Brasil é diferente essa questão, né? Escola particular, para não ter o medo, né? Questão de segurança. Escola pública, os pais normalmente não têm tempo para fazer isso. É outra realidade mesmo, essa questão, mas que faz muita diferença e que eu senti muita diferença com isso. O tempo que nós temos, como eu disse, a nossa aula começa às 9 da manhã, mas o meu horário de contrato de trabalho é 8h15. Então, das 8h15 às 9, eu tenho diariamente para preparar a aula, para organizar minha sala, para imprimir atividade, para deixar tudo organizado no início. E as crianças saem 3h30, das 3h30 às 4, eu também tenho esse tempo pago, né, o meu horário de contrato, para eu organizar para o outro dia, finalizar o que tem que finalizar. Praticamente mensalmente, a gente tem um dia em que uma sub, que é uma professora substituta, vem para a minha sala, e eu tenho um dia no mês com a minha equipe da terceira série para sentar, para planejar, para colocar os objetivos em dia, para fazer provas juntos, a gente quer teste, para trocar ideia, para colocar coisas da escola mesmo que a gente tem, né, do dia a dia, e-mail, enfim. Você tem esse dia todinho para você preparar, que a gente chama de Prep Day. E a gente também tem reuniões semanais com todos os professores da escola, um dia na semana que começa às 7h45 até 8h30 com o diretor para alinhar, para você conversar, ver o que precisa. Enfim, isso é muito legal, sabe? Porque você tem tempo para você preparar uma boa aula, para você se organizar. Não é aquela coisa, 7h30, bate o sinal, você chega na escola 7h20, cata, sabe? E quando é 7h30 já tá aquele 30 crianças te olhando, né? E você precisa fazer o quê? Preparar normalmente em casa. Não que eu não trabalhe em casa, eu também trabalho bastante em casa, sabe? Principalmente no meu primeiro ano. Porque você começa do zero, você precisa construir material, você precisa, né? Então, eu trabalho bastante em casa, mas essa preparação, esse tempo que eles disponibilizam para a gente na escola é muito legal. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei. Outra coisa é o trabalho em equipe, que eles realmente priorizam isso, você tem que estar alinhado com a sua equipe. Então, por mais que as outras duas turmas, os professores ensinam matemática em inglês, mas os objetivos são os mesmos, eu tenho que atingir os mesmos objetivos, eu tenho que ensinar o mesmo conteúdo, não importa que seja língua portuguesa, a gente tem que andar muito bem alinhado nisso. Português fica mais a meu critério, né? Isso eu tenho que alinhar com os outros professores da mesma série, mas a matemática e ciências eu preciso alinhar com eles, então o trabalho em equipe é muito forte. O papel do diretor, para mim, aqui, me fez ter uma outra visão do diretor em si. No Brasil, o diretor ele tem que estar muito ligado. Minha mãe até foi diretora, né? Saiu agora do estado. E eu lembro que ela sempre comentava, a gente tem que fazer muita questão de prestação de conta, muita questão burocrática, sabe? Aquela questão de running the school, mas running na parte não de estar muito presente, ter tempo para estar presente dentro da sala de aula. O meu diretor praticamente passa na minha sala toda semana, sabe? Com observações informais. Ai, passa, fica lá 5, 10 minutinhos, olha, tá precisando de alguma coisa. A minha coordenadora, Learning Coach também, passa, assiste a aula, vê, olha, você tá precisando disso. Não, deixa que eu faço isso para você. Olha, eu tô com tal ideia. Não, vamos fazer, sabe? Então, eles estão vendo o que está acontecendo, estando presente, não olhando um plano de aula, sabe? E tem as observações formais, que ele vem, que ele tem critério, que ele tem que
observar e tem que mandar esse relatório para o distrito, que é como se fosse o nosso núcleo regional, sabe, no Brasil. Então, no começo também, meu Deus, o diretor vai vir assistir minha aula na segunda semana de aula, como assim? Não, ele não vai criticar você, ele vai te ajudar. Fica tranquila, porque quando o diretor entrava na minha aula, por exemplo, no Brasil, você já fica, aconteceu alguma coisa, era para pegar um aluno, era para resolver algum BO. Então, essa é uma grande diferença também, e que eu acho muito legal. As crianças não se sentem intimidadas. Eles sentam, assistem minha aula, sabe? É como se não tivesse ninguém ali, porque já é algo normal, faz parte da rotina das crianças, sabe? Eu acho que tem bastante coisa, mas isso são os tópicos que mais chamaram a minha atenção, assim, quando eu comecei a dar aula aqui. Muito legal saber essas diferenças, esses tópicos, né? Até para a gente poder refletir um pouco sobre a nossa realidade, né? Ter essas ideias. Então, uma pergunta out of topic. Que diferenças culturais foram impactantes, então, para você quando chegou nos Estados Unidos? Ai, a adaptação à nova, tipo, rotina de vida aqui, que é bem diferente. Para mim, o clima foi uma coisa que pegou muito, porque quando eu cheguei aqui, estava 48 graus. Eu saí do Brasil, tava tipo 18, porque era julho, e eu cheguei aqui, tava 48 graus. O primeiro mês eu sofri, ardia meu olho, doía minha cabeça, eu tinha muita dor de garganta, assim, garganta seca. Claro, eu moro no deserto, né? Então, por isso, mas o calor aqui é mega intenso. As 4 estações, você vê as 4 estações passando, isso é muito legal, sabe? Ontem eu falei, abri a porta, olhei lá fora e falei, gente, tá cheio de flor na árvore. Não tinha flor na minha árvore. Ontem de manhã, ontem à noite, a árvore estava inteira florida. Porque você vê realmente as 4 estações. E o calor aqui é bem difícil. Nossa, agora eu já acostumei. Mas quando eu cheguei foi bem impactante para mim. A rotina da escola também. O almoçar, a gente tem 30 minutos para almoçar. Então, você tem que comer pouquinho, porque senão você quer descansar depois e não tem jeito. Você almoça em 30 minutos, depois já tem as crianças de novo, você tem que começar a sua aula. Então, isso foi bem difícil. As primeiras semanas eu falava, gente, eu acabei de comer, eu tenho que voltar para a sala de aula. Tem que voltar para a sala de aula, não tem jeito. Uma coisa que chamou minha atenção foi quando eu cheguei aqui, a gente começou liga a luz, o gás, internet. Tá bom, agora cadê o boleto? Como é que eu pago? Não existe boleto aqui. Você não pega um código de barras e você vai lá no banco pagar ou passa no celular. Não existe isso. Você tem que colocar em débito automático na sua conta, sabe? Ou você tem que entrar no site para pagar. Eu falava, gente, como assim? Eu quero um boleto, caramba! Eu quero um boleto para ir lá pagar, até eu conseguir colocar minha vida em dia, até ter uma conta bancária. E você chega aqui, você é um Zé Ninguém, literalmente. Você tem que começar tudo do zero. Então, é um pouco difícil esse processo. E aí, isso foi bem engraçado. Eu falei, tô com saudade dos boletos, porque eu queria um boleto para pagar minha conta. E outra coisa foi um pouco difícil para mim foi dirigir. Não que seja ruim, eu gosto muito de dirigir aqui, me sinto muito mais segura, porque uma das coisas, as ruas são muito mais largas. Quando você pega como se fosse a nossa BR no Brasil, é sempre mão dupla, tripla, quádrupla, você não precisa ultrapassar. Eu nunca ultrapassei um carro aqui que fosse de 2 mãos, sabe? Eu ultrapasso por ser 3 pistas, e você ultrapassa o carro que tem na mesma direção, mas de você ter que ficar, sabe, olhando para ver se tem lugar para ultrapassar, você não precisa fazer isso aqui. Eu nunca precisei fazer isso aqui, mas tirar a carteira foi um pouco estressante, porque tem algumas regras que são um pouco diferentes, então foi uma coisa que eu também sofri para tirar, mas depois foi tranquilo. E a facilidade de compra aqui é muito grande, tem que cuidar, porque você pode virar um consumista. Porque é muito fácil comprar alguma coisa. Acabou o café aqui em casa. Ontem à noite, um exemplo, né? Tinha os pods de café. A Bia falou, vamos comprar então. Daí você compra na Amazon, tá chegando hoje à tarde aqui em casa. Café. Então, assim,
é muito fácil. Eu falava assim, como assim um dia? Um dia tá na frente da sua casa, que você quiser. Ah, quebrou, sei lá, qualquer coisa. Ah, compra lá, você não precisa nem ir no mercado, não precisa nem sair de casa. Então, isso é uma coisa muito diferente também. E que é bom, mas também pode ser ruim se você não se controlar, né? Então, tem que mensurar as coisas aí. Que legal, né? E é muito interessante para a gente ficar sabendo de tudo isso e conhecer um pouquinho mais da cultura, né? E, Lene, então, pensando em tudo isso, né, que você já está 2 anos aí, você recomendaria essa experiência para outro professor de português? Com certeza, eu recomendo essa experiência. Eu gostaria, do fundo do meu coração, que todos os professores que realmente amam o que fazem, que são professores comprometidos, sabe? Eu gostaria que todo mundo pudesse ter uma experiência para vivenciar, sabe? Dar aula, ensinar sua própria língua em outro país, sendo tão valorizada, com tantos recursos, sabe? A gente tem recurso. Se você não quer fazer, se você não faz, é porque você não quer. Não é porque você não pode, sabe? Eu aprendi muito sobre tecnologia aqui, porque como você fica muito tempo com a criança, uma coisa que eles exigem muito que você faça é que você tenha as crianças engajadas. Você precisa que as crianças estejam participando da sua aula, e eles têm muito essa questão de ter um momento de quebrar o gelo, sabe? Refrescar a cabeça da criança e voltar para outro conteúdo. Então, eles usam muito a tecnologia para isso, sabe? No começo eu falava assim, ai, mas eu vou colocar uma música, as crianças vão cantar, vão fazer barulho, eles vão me julgar. Não! Tem que fazer isso. Você precisa, as crianças precisam ter esse momento. Tem estudos que comprovam que a partir de tantos minutos a criança não vai ter o mesmo aprendizado, né? Então, eles batem muito nessa tecla. Então, eu aprendi muito, eu tenho muito que aprender, sabe? E eu acho que essa experiência seria muito válida para qualquer professor. Nossa, muito mesmo. Muito legal isso, né? Até para a gente refletir sobre a nossa própria prática, né? De que tem sempre essa ideia do professor sempre estar aprendendo, é super importante, um aprendizado super contínuo. Então, uma pergunta que a gente gostaria de saber, né? Quais são os desafios? Quais desafios você enfrentou no início das aulas, de dar aula em outro país, então? O principal desafio para mim foi, no início, não ter controle de tudo. Porque eu estava muito acostumada, eu estava na minha zona de conforto no Brasil. Eu já sabia, estava trabalhando há muito tempo no mesmo lugar, eu já sabia o que os pais esperavam de mim, eu sabia o que a escola esperava, sabe, do meu trabalho. Então, eu estava na zona de conforto nesse sentido. Chegando aqui, eu não sabia disso. Aquilo que eu falei, uma simples coisa que eu pensava, mas se eu colocar uma música, as crianças estiverem cantando, estiver andando, será que eles vão me julgar? Então, é muito difícil isso no início. Você tem muito medo de fazer certas coisas, de ser julgado de uma forma errada. A cultura aqui é muito diferente, eles são muito reservados, até por questão de roupas. As pessoas não usam muita regata aqui, sabe? É mais camiseta. Então, era muita coisa para aprender. Como me vestir? Será que eu posso fazer uma brincadeira? Será que eu posso, sabe, como se comportar diante da sua equipe de trabalho, diante dos pais, diante das crianças, sabe? Até onde eu posso ir? Só que isso é uma coisa que você aprende só vivenciando. Então, isso me deixava muito insegura no início. Acho que isso foi o que mais, assim, me impactou no início. Eu tinha muito medo disso, sabe? Do que as pessoas iam pensar de mim, da minha postura, enfim. Eu acho que depois que eu fui me sentindo mais confortável, aí as coisas vão fluindo. Mas no início eu não sabia nem para quem, por exemplo, eu gostaria de fazer uma impressão colorida, que não tem na minha impressora, né, do dia a dia. Para quem que eu mando? Com quem que eu falo? Quem que é o responsável por isso? Então, você primeiro o início tinha que dar
cara aos nomes, sabe? Até isso era difícil. O nome americano é difícil também, porque eles chamam pelo sobrenome. Até hoje eu olho no crachá ainda. Primeiro, eu falei para eu não falar besteira, para eu saber quem que é essa pessoa, sabe? Então, até os nomes eram difíceis. Os nomes das crianças, eu sentei com a minha partner e falei assim: lê para mim, por favor, para eu saber se eu tô falando certo esses nomes. Porque são difíceis, não tem o que fazer. Aí você para e pensa, nossa, eu dava aula de inglês no Brasil e eu tô insegura para falar os nomes das crianças aqui. Mas não tem o que fazer. São coisas que fogem do seu controle no início. Mas o segundo ano eu estou realmente me realizando e eu sei que o terceiro ano vai ser ainda melhor, porque aí você consegue ir cada vez aperfeiçoando mais, adicionando coisas diferentes nas suas aulas. E é só o tempo mesmo. Não tem como você cair aqui de paraquedas e saber de tudo. É o tempo que vai te ajudar. Então, Lene, sempre muito bom conversar com você, né? Minha amiga de longa data já. E a gente quer te agradecer muito, assim, pela sua participação no canal. Quem sabe, então, a gente pode te convidar novamente, que eu acho que você tem outras coisas maravilhosas para compartilhar com a gente. Com certeza. E eu acho que pode ajudar muito mesmo nessa questão de professores, talvez que queiram, né, se aventurar também e dar aula em outro país, né? Então isso também pode contribuir com essa experiência. E você trouxe um pouquinho também da cultura dos Estados Unidos, que você está vivendo e está comparando com a nossa aqui, né? Então é muito legal. Eu acho assim, quem está começando, está estudando para ser professora, ou quem já eu sempre amei o que eu faço, sabe? Se um dia eu voltar para o Brasil, porque a minha família está toda aí, então a gente pensa nisso, né? Voltar para o Brasil, eu vou querer ainda dar aula, e eu sei que eu vou poder melhorar um pouco, trazer um pouquinho do que eu aprendi aqui para o Brasil. E eu nunca imaginei, quando eu comecei a fazer letras, que um dia eu estaria ensinando a minha língua, né, em outro país. A gente não tem essa visão, às vezes a gente, né? E isso mudou muito a minha visão como professora, e é uma profissão muito assim recompensadora. Dia a dia você vê o aprendizado das crianças, igual eu vi aí no Brasil quando eu ensinava, e isso é uma coisa que para mim não tem preço, né? E a valorização, eu acho só que os professores no Brasil deveriam ser muito mais valorizados. Só que isso não vai tirar a oportunidade de quem está querendo aprender, de quem está querendo ser professor. Eu acho que a gente precisa de professores que realmente vistam a camisa, que falem, não, eu gosto do que eu faço porque realmente eu acho que é válido. Então, a gente precisa de pessoas assim para a gente mudar e melhorar a nossa educação no Brasil também. Porque eu acho que nem tudo está perdido, a gente sempre pode fazer o melhor. E é isso aí, gente. Muito bonita essa tua fala, Laine. Acho que é justamente isso, é utilizar a educação também para uma transformação, né? Então, Isso. utilizar isso na nossa prática e vestir, então, essa camisa. Muito legal. So, thank you so much. Muito obrigada por participar do nosso canal. Espero ver você mais vezes aqui também. Pode deixar. Obrigada a vocês. Adorei. É isso aí, pessoal. Keep English around.